Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. E aí, meus queridos e minhas queridas ouvintes que nos ouvem aqui no Prepcast, o nosso podcast do Preparatório Trabalhista. Hoje nós vamos comentar notícias relacionadas ao Ministério Público do Trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Cavalcante, sou procurador do trabalho e coordenador pedagógico dos cursos do Preparatório Trabalhista e também professor do curso de segunda fase do Ministério Público do Trabalho. Então vamos lá para o nosso cardápio jurídico dessa semana. Nós vamos comentar 3 notícias relativas ao MPT. A primeira é: a empresa de telemarketing de Belém é proibida de praticar assédio eleitoral. A segunda notícia é: Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação do MPT contra a União sobre mudanças na NR1. E a terceira notícia: a audiência pública discute diversidade no movimento sindical no próximo dia 18. Então, introduzido nosso cardápio, vamos à primeira notícia. Empresa de telemarketing de Belém é proibida de praticar assédio eleitoral. A 14ª Vara do Trabalho de Belém acatou pedido de tutela de urgência feito pelo Ministério Público do Trabalho em ação civil pública contra a empresa TSJ Contact Center, devido à ocorrência de assédio eleitoral no ambiente de trabalho durante as eleições municipais de 2024. De acordo com a liminar, a empresa está proibida de realizar manifestações políticas no ambiente de trabalho e tentar persuadir os trabalhadores a votarem em determinado candidato, seja por meio de coação ou oferecimento de dinheiro e outras vantagens. Além disso, não poderá fazer questionamentos aos empregados quanto ao voto em candidatos ou partidos políticos, tampouco exigir deles informações acerca de sessões e zonas eleitorais, locais de votação e demais dados do tipo. A empresa também não deverá tentar impedir de nenhuma maneira a realização de fiscalizações por parte do Ministério Público do Trabalho. Esse é um tópico que de 2022 para cá, especialmente, ganhou bastante protagonismo em termos de atuação do Ministério Público, porque nas eleições presidenciais de 2022 houve uma quantidade muito grande de notícias de fato nas 24 regionais do Ministério Público do Trabalho. Dificilmente, eu diria, algum procurador saiu sem ao menos um procedimento sobre assédio eleitoral. No meu ofício, por exemplo, tem uma ação civil pública ajuizada em que nós tivemos procedência. E a impressão que eu tenho é que abriu-se a porteira à visão de alguns setores empresariais e que essa atuação ela foi tão efetiva em 2022 e em 2024 nas eleições mais locais, né? Eu penso que houve uma atuação que vai gerar uma repercussão que eu gostaria muito de ser positivo do jeito que eu sou e ver na prática que em 2026 pode ser diferente. Eu acho que abriu-se em porteira aquela época em uma certa, eu diria, confusão, talvez, por parte do empresariado, ou um pouco de má fé mesmo, mas, e talvez por ter sido incentivado, de um modo geral, isso, abriu-se essa porteira de que é possível um empregador influenciar o direito de voto de empregados. E aqui a gente tem uma colisão muito forte, né, entre o que é possível em termos de poder diretivo, de direcionamento, de um lado, versus direitos fundamentais dos trabalhadores, muitos desses direitos fundamentais trabalhistas, mas outros não trabalhistas, do ponto de vista de que eles são inespecíficos. Então, direitos políticos relativos ao voto, de convicção política, de opinião, liberdade de expressão, todos esses direitos são direitos fundamentais, são inespecíficos, mas que são aplicáveis dentro da relação trabalhista, porque esse trabalhador ou essa trabalhadora é cidadão dentro ou fora da empresa. E isso é muito grave, né? Essa, entre aspas, confusão.
Porque no final das contas o poder diretivo, né, o poder de um empregador direcionar os trabalhos, dar diretrizes na execução desse serviço deve estar estritamente vinculado à prestação desse serviço. Então, elementos políticos, muitas vezes a gente viu situações muito graves de ameaças de demissão, de uma coação mais forte em termos de influência de voto, e outras situações até um pouco mais veladas, como empregadores receberem políticos dentro da empresa. E isso passa uma mensagem do ponto de vista, seja mais grave ou não, de intimidação de que o empregador deseja que o empregado vote naquele candidato que certamente tem um fundo, um viés ali por trás de favorecimento dessa atividade econômica. E que pouco tem a ver com a vida desse trabalhador, dessa trabalhadora que pode votar nessa pessoa ou não. O fato é que esses elementos políticos eles devem estar infensos, né? Eles devem estar externos à atividade trabalhista, à atividade laboral, porque eles não têm relação de pertinência lógica com a prestação de serviço. Se a gente for pensar até historicamente, isso parece um pouco um voto de cabresto, parece que a gente dá 100 anos de passo atrás, 200 anos de passo atrás, do ponto de vista de alguém ser empregador e achar que está no direito de influenciar e ditar como outrem tem que votar. Isso é muito doido se a gente pensar em 2022, 2025, que é o que a gente está agora. Porque passa no meu nariz aqui um cheirinho dessa sensação do empregador que muitas vezes emprega alguém no interior ou em condições mais vulneráveis, uma sensação de posse, de que você tem o poder e o direito de influenciar e de ditar como essa outra pessoa nessa relação vertical, que é a relação de emprego, tem de votar. Então, eu acho isso muito retrógrado, muito um cara de que não é possível que isso esteja acontecendo, e nessa proporção, né? Porque irregularidades mais avulsas é algo que sempre pode acontecer, mas quando a gente vê um grande movimento nesse sentido, a gente fica se perguntando em que ano a gente tá, não é possível, sabe? Mas enfim, tenho esperança que em 2026, nas eleições presidenciais, que eu acho que é algo que movimenta mais, a gente tenha números mais baixos. Vamos ver, né? A gente só vai poder dizer sobre isso quando a gente chegar lá. Então vamos de segunda notícia. Justiça do Trabalho é competente para julgar ação do Ministério Público do Trabalho contra a União sobre mudanças na NR1. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação civil pública ajuizada pelo MPT contra a União em razão da alteração da norma regulamentadora 1, ponto, né? Eu estava achando que ia ter uma coordenação, porém era um grande ponto mesmo. Para o MPT, a revisão da norma deu tratamento jurídico diferenciado, discriminatório em matéria de saúde e de segurança do trabalho para trabalhadores e trabalhadoras de microempresas e empresas de pequeno porte. A decisão de segunda instância tem como base recurso apresentado pelo MPT e foi divulgado no dia 11 de junho. Bom, essa ação civil pública pediu a declaração de nulidade das portarias 915 de 2019 e 6.730 de 2020 da Secretaria de Trabalho, que trouxeram alterações na NR1 em virtude de violações a regras de direito procedimental e de direito material. Por que eu dei ênfase a essa ideia de procedimental e material? Porque, no final das contas, uma boa parte, a gente nem vai entrar no mérito disso, porque isso é uma questão mais processual aqui nesse momento, mas que envolve, claro, uma conexão com o direito material. Há alegações de ilegalidade dessas portarias, estão num regime de hierarquia, né, entre normas. Se a gente pensar em lei, ou até, eventualmente, numa Constituição, seria inconstitucional, mas aqui era uma questão que ia tanto da lei, né, da ilegalidade, quanto de inconstitucionalidade. A gente está falando sobre direito material. E quem é a Justiça do Trabalho? Né? Quem é o ramo do Poder Judiciário que melhor tem condições para analisar isso? Né? Então, é a Justiça do Trabalho. E essa é a vontade da Emenda Constitucional 45 de 2004, que trouxe o alargamento competencial da Justiça do Trabalho. Então, no artigo 114, tanto o inciso 1 quanto o inciso 9,
a gente tem essa ideia de que controvérsias que surjam decorrentes de uma relação de emprego, né, de que envolva o tema relação de trabalho. Falei relação de emprego, era mentira. Isso são as vozes dos outros ramos querendo me derrubar. Tudo que envolve controvérsias decorrentes de uma relação de trabalho deve ser apreciado pela Justiça do Trabalho. E isso tem várias razões de ser, né? Não só do ponto de vista normativo, mas a norma, né, a Constituição, ela visa a trazer uma tutela jurisdicional que seja mais qualitativa possível. Então a gente consegue até se ancorar em alguns princípios processuais constitucionais, como o devido processo legal na sua perspectiva substancial, o direito ao processo justo, o direito à tutela adequada, acesso à justiça, e aí do ponto de vista qualitativo, o que tudo isso, né, todos esses valores constitucionais querem trazer? Que uma demanda, ao ser posta ao judiciário, tenha melhor apreciação em termos de entrega jurisdicional, e aí eu estou falando sobre qualidade, para que essa pacificação ocorra da maneira mais satisfatória possível. Então, se a gente tem um ramo do Poder Judiciário que é especializado dentro da área trabalhista, cujas entradas, né, para integrar esse Poder Judiciário, ela é por provas e títulos, que tem uma especialização muito grande nessas matérias relacionadas ao direito do trabalho, à área trabalhista, é esse ramo do Poder Judiciário que deve apreciar essas questões. E existe também um princípio, que é o princípio da unidade de convicção, que ele tem como contorno, né, conceitual, que ele visa atender a ideia de que se a gente tem fatos que se relacionam a uma mesma, se assim a gente pode dizer, gaveta jurídica, né, então se é dentro da gaveta jurídica trabalhista, um mesmo ramo deve apreciar essas questões, sob pena de a gente ter decisões conflitantes, menos qualitativas. Então, também o princípio da unidade de convicção é bem utilizado quando a gente defende competência em uma questão de segunda fase, ou até mesmo na apreciação de uma preliminar. Isso tem sido, por exemplo, muito importante quando a gente fala em pejotização, que é algo que tem surgido bastante essa discussão, porque tem-se, seja por má fé, né? Sempre uma má fézinha ali, né, minha galera? Sempre uma má fé querendo nos derrubar. Seja por má fé ou por um apego ao passado, muitas vezes se confunde a atuação da Justiça do Trabalho com a relação de emprego. E a configuração do vínculo, por mais que seja clara, evidente, solarmente que deva ser apreciada pela Justiça do Trabalho, porque a causa de pedir é a configuração da relação de emprego, quando a gente fala em pejotização, o fato de estar tentando ali fraudar através de uma relação de trabalho, ou o que quer que seja civil, que não é uma relação de emprego, já se começam essas vozes contrárias à atuação da Justiça do Trabalho. E aqui, quando a gente tem a discussão da NR, ao menos tem um ponto que nos salva, que é a ideia de saúde e segurança no trabalho, que parece que virou a pedra de toque, a grande salvação, quando a gente fala em atuação da Justiça do Trabalho, por exemplo, em relação à administração pública. Esse tema a gente consegue ali se salvar e sempre consegue emplacar mesmo a competência da Justiça do Trabalho. Mas se a gente for para a técnica mesmo, sem viés políticos, sei lá o que está por trás disso, esses interesses econômicos por trás, se a gente vai no viés técnico, não tem como fugir da Justiça do Trabalho pela vontade constitucional do poder constituinte originário reformador, que entendeu lá em 2004 que essa é a última atualização que a gente tem dentro desse universo competencial da área trabalhista. A vontade desse poder reformador era de alargar a competência da Justiça do Trabalho. Então, até nova atualização, é essa até do perfil hermenêutico, né, de interpretação histórica, que deve prevalecer. Então, ótima essa decisão, e é isso. Vamos lá para a próxima notícia. A audiência pública discute diversidade no movimento sindical no próximo dia 18. A Coordenadoria Regional de Promoção da Liberdade Sindical, que é a CONALES, e o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, que é o NUPIA, do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, realizam na próxima quarta-feira, dia 18, audiência pública com os sindicatos do Estado para discutir temas relacionados à liberdade e diversidade sindical.
A audiência tem como objetivo principal ouvir representantes sindicais sobre os desafios enfrentados no exercício da liberdade sindical, na defesa dos direitos trabalhistas e principalmente na renovação de lideranças com estímulo à diversidade nas diretorias sindicais. A iniciativa integra as ações do Projeto Nacional Sindicalismo e Diversidade, desenvolvido em Pernambuco desde outubro de 2023. Na ocasião do lançamento local do projeto, o Ministério Público do Trabalho reuniu centrais sindicais e representantes da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Pernambuco, então a OAB Pernambuco. Bem legal também essa discussão aqui, que dentro do Ministério Público, aqui a gente tem um projeto que ele é mais regionalizado no âmbito da PRT6, mas a gente tem um GAET dentro do Ministério Público do Trabalho, que é nacional, né, em cada regional, que visa a tratar sobre diversidade dentro do âmbito sindical, mas um pouco mais focado na diversidade de gênero, na inclusão de gênero, para que mulheres participem mais da vida sindical e componham as diretorias desses sindicatos e que estejam mais presentes mesmo dentro dessas entidades. Mas, claro, dentro de um espectro maior, a gente pode falar sobre outros grupos historicamente minoritários que devem ser incentivados para que participem da vida sindical. E isso está muito alinhado com a opinião consultiva 27 de 2021 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela traz vários pontos. Isso a gente trabalhou no curso de segunda fase em uma rodada até recente, né, destrinchando aí cada ponto dessa opinião consultiva, e se fala sobre greve, liberdade sindical de um modo geral, mais focado no direito de associação, também no direito à negociação coletiva. Em um dos pontos enfrentados por consulta mesmo, né, a Corte Interamericana foi instada a falar sobre isso, sobre inclusão dentro do universo sindical, inclusive do ponto de vista racial, de gênero, né, população LGBTQIAPN+, até questões relacionadas à interseccionalidade, ou seja, acumulação de características que são historicamente discriminadas em uma só pessoa. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma mulher que seja negra, lésbica e pessoa com deficiência, vamos pensar. Né? E dentro dessa apreciação, e os GAEDs, esses projetos, eles estão muito alinhados, né, com a opinião consultiva, traz uma importância muito grande dessa renovação e dessa inclusão. Porque, no final das contas, o movimento sindical, ele fala muito sobre a construção de melhorias históricas às categorias econômicas, né? E quando a gente faz esse recorte de muito tempo atrás, e aí vamos pensar na Revolução Industrial, a gente vê a figura sindical de fato como um aporte aos trabalhadores para que nessa relação que é naturalmente desigual, a gente tenha essa união coletiva e consiga trazer melhorias através de um diálogo mais equiparado, mais paritário, né, para fins de negociação coletiva, né, normas coletivas, convenção, acordo coletivo, ou eventualmente outras melhorias que saiam de um diálogo social, uma mediação, vamos pensar aqui como forma de pacificação de conflitos. E ter uma composição, né, não só na diretoria, mas até nas assembleias, com participação mais plural, faz com que os problemas específicos da categoria vivenciados por esses grupos minoritários, eles sejam ouvidos e que tenham uma possibilidade, né, de influenciar e de gerar normas que reflitam de fato esses problemas experimentados por esses grupos minoritários, para que essa vontade da categoria não deixe de lado circunstâncias que afetam diretamente a vida dessas pessoas, né? E isso não só para, como eu falei, sobre assembleia, sobre pauta para se discutir negociação coletiva, mas muitas vezes dentro do universo das federações, das confederações, das centrais sindicais, que para além desse universo de negociação coletiva para a categoria econômica ali mais nichado, né, a gente fala também, né, nesse aporte maior nacional sobre o que é importante para fins de políticas públicas, porque os sindicatos, confederações, centrais sindicais, muitas vezes, né, através de articulação política, conseguem, junto ao legislativo, né, passar
de fato, quais são os problemas dessas categorias. Quando a gente fala de executivo, mais uma vez, a elaboração de políticas públicas. Então, quando a gente não tem no seio sindical a pluralidade que de fato essa categoria possui, a gente deixa de levar e deixa de poder influenciar na construção de soluções para esses problemas. Então, uma nuance, né, um flanco aí de atuação do Ministério Público espelhado nessa opinião consultiva e num avanço mesmo de liberdade sindical para que a gente possa discutir outros temas que não aqueles clássicos de atitudes antissindicais que são importantíssimos, mas que a gente tem espaço para avançar do ponto de vista promocional e não só repressivo, né, e tudo mais. Então, acho que é isso para essa semana. Espero que vocês tenham gostado, porque como sempre, eu amei. Se eu pudesse, eu falava 6 horas e meia, minha galera, mas eu sei que vocês gostam de coisa curta. Então, vamos lá. Então é isso. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem mandar DM no Instagram, podem comentar aqui também no Spotify, nas outras plataformas digitais que a gente vai conversando. E só para finalizar, lembrar que as inscrições para o curso de primeira fase do Ministério Público do Trabalho estão abertas até o dia 23 de junho, com as aulas iniciando dia 24, tá bom? Então é isso, até a próxima semana, com Flávia Menezes, falando sobre as notícias relacionadas à magistratura do trabalho. E é isso, um beijo a todos e a todas, bons estudos, boa vida, bom tudo. Tchauzito! Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.